Chegou um dos meses mais quentes e mais cheios em Orlando. Hello pessoal! E aí, como vocês estão? Eu sou a Cris, a gente tá fazendo aqui no canal um mês a mês, contando um pouquinho como é Orlando em cada época do ano e chegou a vez de falar de julho. Mas antes disso, se você tá planejando uma viagem para Orlando, queria te contar que nós somos uma agência de viagem especializada em Orlando e podemos te ajudar com isso. O link do nosso WhatsApp tá na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá, como que é Orlando no mês de julho? Julho é um mês muito procurado pelos brasileiros para viajar para Orlando por conta das férias escolares, então a maioria das famílias com crianças viajam nessa época. Mas como será que fica os parques de Orlando em julho? Eu vou contar um pouquinho nesse vídeo como que é o clima, a lotação e quais eventos acontecem nesse mês lá em Orlando, tá? Vou começar falando um pouquinho do clima. Lá na Flórida já é um destino, né? A Flórida já é um destino normalmente quente, mas em julho é verão por lá. E o verão é realmente muito intenso. Então, quem viaja nessa época pode se preparar para encontrar temperaturas acima de 30 graus. Então, 30, 33, 34, 36 graus, com uma sensação térmica aí de uns 40 graus. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal só com dicas para quem vai encarar os parques no calor. Se você tá planejando viajar nessa época, já dá uma olhadinha lá. Com calor intenso, vem também outra característica do verão, que são as chuvas. Nessa época do ano, chove bastante em Orlando. Não costuma ser aquela chuva que vai durar o dia inteiro. Normalmente são chuvas fortes, mas que duram pouco tempo, né? Mas isso acontece praticamente todos os dias. Por isso, um dos itens que não pode faltar na sua mochila para quem vai viajar nessa época são as capas de chuva. Então já leva a capa de chuva na mochila. E se você vai viajar com criança pequena, lembra de levar também a capa de chuva do carrinho, porque ela protege bem e aí fica mais fácil de você andar com a criança quando tá chovendo e proteger também o carrinho ali quando você for em alguma atração, tá? A gente usa bastante com o Theo e ajuda demais nessa época. Julho é um dos meses que entra na temporada de furacões lá em Orlando. E apesar de não ser, né, um dos meses mais críticos, normalmente eles colocam como meses mais críticos agosto, setembro e outubro. A temporada de furacões ela começa em junho e ela vai até o final de novembro. Isso não quer dizer que vá ter um furacão nessa época, tá? Não é assim que funciona, mas que sim, existe essa possibilidade de ter alguma ocorrência durante esse período. Inclusive, agora em 2024, eles estão prevendo uma temporada de furacão mais intensa, justamente por conta de todas as questões climáticas que a gente vem passando. Mas uma coisa que é importante falar, Orlando, ele fica na região central da Flórida. Então, em caso de tempestade, furacões, eles chegam em Orlando com menos intensidade. E segundo, que eles estão preparados para situações como essas. Então, nada vai chegar de uma hora para outra e pegar todo mundo desprevenido. As tempestades, os furacões, eles são monitorados, eles emitem alertas, tá? Então, tanto os parques quanto os hotéis, a cidade toda, na verdade, né, tem um preparo para isso. E a lotação dos parques, como que fica? Provavelmente você já deve ter escutado que julho é uma época de parque cheio lá em Orlando, e realmente é verdade, porque em julho as escolas americanas estão de férias e é verão lá nos Estados Unidos. Então, muitos americanos aproveitam também para curtir o sol da Flórida e isso impacta na lotação dos parques. Tem outro evento aí que acontece no começo de julho que também impacta na lotação, que é o feriado de 4 de julho. Feriado americano é sempre um alerta aí para parque cheio, mas esse feriado específico é um feriado muito tradicional por lá e ele impacta assim bastante na lotação dos parques. Inclusive, tem muitos parques que tem uma programação especial de 4 de julho. Por exemplo, no Magic Kingdom. No Magic Kingdom, no dia 4 de julho, tem show de fogos especial. Não é apresentado, tá? O Happily Ever After. É apresentado um show especial de 4 de julho. No Epcot também. Então, além de mudar a programação do parque, deixa o parque mais cheio. Então, se você vai viajar nessa época, se você não quer curtir essas celebrações de 4 de julho dentro do parque, uma boa dica é você evitar os parques nesse dia, tá? Focar em outras coisas, passeios mais leves ou compras. Inclusive, já vou aproveitar a oportunidade para dar dica de compra. Fica de olho nas promoções. Sempre em feriado americano tem muitas promoções. Então, se você tá aí nessa época, já aproveita isso.
Esse ano os parques estão cheios de novidade para quem vai viajar nessa época. Na Disney, no Magic Kingdom, terá a atração recém-inaugurada da Tiana, né, da Princesa do Sapo, que é a Tiana Bio Adventure, uma atração muito legal. Na Universal também tem muitas novidades, então tem uma área nova da DreamWorks que inaugurou recentemente. Tem 2 shows novos, tá? O Cinestation, que acontece no Universal Studios, que é um show de encerramento incrível. E tem um show novo também de Harry Potter lá no Wilds of Adventure, no Castelo de Hogwarts, que é o Hogwarts Always, tá? Esses 2 shows vão ser apresentados até o dia 25 de agosto. Então, se você vai viajar nessa época, já se programa para assistir. E a partir de julho, a partir do dia 3 de julho, vai ter uma parada nova lá no Parque Universal Studios também, que é a Mega Parade. Vai ser uma parada que a Universal já prometeu, que vai ser a maior parada já vista nos parques da Universal. Então, assim, estamos com muitas expectativas para essa parada. Se você vai viajar nessa época, já aproveita para assistir. Julho é uma época mais quente, de parques mais cheios. E se você tá planejando uma viagem para essa época e tá preocupado com a lotação dos parques, calma. Nem sempre você viajar numa época cheia quer dizer que você não vai aproveitar a sua viagem. Mas a minha dica é tenha um bom planejamento. Eu sempre falo que planejamento em uma viagem para Orlando é tudo, mas quem viaja em épocas mais quentes, em épocas mais cheias, o planejamento ele faz ainda mais diferença. As minhas dicas para quem vai viajar nesse mês. Primeiro, lembra de incluir parque aquático e atrações que molham no seu roteiro. É um mês realmente muito quente. Chegue cedo nos parques, se planeje para chegar cedinho nos parques. Priorize aquelas atrações que são importantes para o seu grupo. Já vá para o parque, gente, sabendo o que você quer fazer lá, tá? E priorize aquelas atrações. Se você puder, invista na compra de fura-filas. Na Disney, principalmente para os parques do Magic Kingdom e Hollywood Studios. Bom, contei aqui um pouquinho sobre os principais pontos do mês de julho. Já deixa o seu like aqui. E se você quer saber mais sobre Orlando, sobre os parques, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.